Sem medo é amar, sem medo é arriscar, ter a certeza de ser eu mesma. Alô, alô, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amar Sem Medos e hoje tenho uma convidada extra especial, que eu estou tão contente por ter aqui. Catarina, seja bem-vinda ao Amar Sem Medos. Estou muito contente por te ter connosco, já te recebemos no nosso book club e hoje ter-te aqui neste espaço significa muito para mim e gostava de te começar por perguntar como é que nasceu esta tua paixão pela escrita? Conta-me tudo. Olha, desde tenra idade. E muito obrigada pelo vosso convite. É sempre um gosto estar aqui com vocês no vosso espaço, que é lindíssimo, que é super feminino, super requintado. Começou desde muito pequenina, porque os meus avós eram ávidos leitores e as crianças imitam os hábitos dos adultos. E os meus avós sempre leram muito e eu tive sempre muito dentro de mim aquela curiosidade de ouvir histórias e depois de contar as minhas histórias. E o meu avô ensinou-me a ler e escrever porque eu queria muito conseguir entrar na magia dos livros e criar as minhas próprias histórias. E eu escrevo desde que me lembro. Eu acho que oficialmente, se calhar aos 9 anos, foi quando eu comecei a ter os meus livrinhos, os meus poemas com desenhos. A minha avó ainda hoje tem numa caixa todas essas coisas que eu fazia porque eu era muito chata, porque eu escrevia poemas, peças de teatro e depois à noite no serão, quando eles estavam a ver televisão, ou a minha avó a cozer, o meu avô tipicamente a ler o jornal, eu gostava muito de ler as minhas histórias e os meus avós aplaudiam como se eu tivesse feito uma coisa extraordinária. Ou seja, eles levavam muito a sério e eu sentia muito especial por ter essa validação do lado deles. Ou seja, eles não viam, ok, é uma coisa de criança, vamos fingir, vamos bater palmas para ela ficar contente. Não, eles realmente ouviam com muita atenção, faziam as suas críticas. Uau! E eu sentia muito importante, porque realmente os meus avós validavam algo que eu gostava. Eu acho que às vezes só precisamos de alguém que nos leve a sério, ainda que seja muito pequenino e muito chato, porque queres sempre aquela atenção. Mas lembro-me que começou nessa rotina familiar, nesses hábitos que tivemos durante muitos anos. Depois, eventualmente, cresci, deixei de ser tão chata, mas sempre tudo aquilo que eu escrevo, que eu escrevia, os meus avós eram sempre os meus primeiros leitores. Sentes que essa relação também com os teus avós ter sido tão próxima e te ter impulsionado tanto, também foi se calhar um dos pontos para teres pegado numa relação entre avó e neta num dos teus livros? Sim, sem dúvida. Os meus avós estão em todos os meus livros, ainda que de uma maneira ou de outra, dependendo do contexto, a minha narrativa vai sempre lá parar, sim. Perfeito. E por falar, nós vamos nos focar muito no Quando o Amor é para Sempre e gostava de perguntar como é que surgiu então esse livro? Olha, surgiu na altura, nunca pensei que fosse um livro, porque eu na altura eu vivia em Bruxelas com a minha avó, ou seja, a base do livro é verídica, e eu estava muito mais focada na literatura infantil-juvenil, era o que eu queria publicar. E na altura tive uma conversa com uma amiga minha que tinha sido minha editora na Leia e estávamos a falar das dificuldades do mercado, com a pandemia, os catálogos, os problemas, comercialmente o que é que as editoras andavam à procura, porque há sempre vários picos e há várias tendências. E ela disse, olha, porquê que tu não escreves sobre as tuas aventuras, as tuas e da tua avó, o que é levar a avó para viver para o estrangeiro, o que é ser cuidador? E eu na altura nunca pensei que a nossa vida doméstica pudesse ser um objeto de literatura. E quando ela me disse isso eu pensei, uau, mas isto faz todo o sentido. E nesse dia eu comecei a escrever escrevi logo, acho que escrevi 3 horas seguidas e disse à minha avó, vou escrever sobre a nossa vida aqui em Bruxelas. Escreveste quando ainda lá estavas? Sim, o livro foi todo escrito lá, exceto um capítulo que eu escrevi depois de ter entregue o manuscrito, porque refleti e recebi feedback de leitores próximos. Precisava de um capítulo para dar um contexto e fazer sentido uma parte da história, mas o resto foi tudo escrito em Bruxelas, sim. E como é que é esse processo entre a ficção e a realidade? Como é que faz essa distinção nos livros? Esse foi um ponto muito curioso, porque no Book Club já tinhas comentado connosco essa história e eu, a ler pela segunda vez, não sei, senti-te mesmo também um bocadinho de ti na personagem e talvez um bocadinho da relação que tu tens também com a tua avó. Sim, eles tocam um no outro inevitavelmente, vão lá bater. Há coisas que eu faço são completamente ficcionais para dar mais densidade à narrativa, também para me proteger a minha intimidade e a minha vida, mas eles tocam inevitavelmente um no outro, ou seja, a história é verídica, realmente eu levei a minha avó para Bruxelas, depois do meu avô falecer, ela foi viver comigo, isso foi uma loucura para as duas, ela aceitou de imediato e vivemos lá quase 2 anos. E isso é real, é o pano de fundo, depois todo o contexto da protagonista, há muitas coisas que são ficcionadas para se perceber certos aspectos, certas camadas dos personagens, mas a minha vivência, os meus sentimentos, a minha visão, as minhas dúvidas,
os meus defeitos, muito honestos também, isso é verdade, porque o livro acabou por muito ser o desabafo de um cuidador, das dificuldades que sente, da solidão, da frustração, do medo de errar, de falhar, porque é uma grande responsabilidade. Então eu acho que todos os cuidadores têm medo de falhar a algum momento, não serem suficientes ou não estarem atentos a algum sinal importante e tu não consegues cumprir o teu papel. É uma pessoa que depende de ti, uma pessoa que é tão importante para ti, todos esses medos estão presentes, sejam homens ou mulheres. Então eu acho que o livro é um testemunho muito honesto de quem está nessa pele e de quem vive isso no seu dia-a-dia. Eu acho que isso foi o que mais me tocou, para te ser honesta, no livro. Foi mesmo sentir uma versão tão crua de alguém que cuida. E mexeu muito comigo o facto de mostrar uma família que não é perfeita, de mostrar essas dores, como é que a pessoa do outro lado se sente. Às vezes, e a mim colocou-me muitas vezes também no papel de outras pessoas da minha família mais velhas que eu vejo que têm essa posição. E lembro-me de até chegar ao pé delas e lhes dar um abracinho muito forte, e esta reflexão que me trouxe em mim acho que foi algo muito interessante. Eu adoro essa magia dos livros, de nos depois poderem transportar um bocadinho para a realidade, e foi mesmo assim o que eu mais gostei no livro, foi essa ponte que tu trazes um bocadinho, e é interessante também ser inspirado um bocadinho naquilo que tu sentiste. Há aqui uma quote que eu gostava de te ler. A minha avó provava-me todos os dias que nunca era tarde para aprender, nem para recomeçar. Como é que esta passagem que tu trazes no livro de um legado entre gerações, do peso, não é positivo ou negativo, que a família tem, como é que foi para ti entrar neste mundo da personagem, desmiuçar um bocadinho estes detalhes sobre a família, porque nem sempre acredito que seja fácil, e ao mesmo tempo também como é que traz esta reflexão para o teu dia-a-dia, que de facto nunca é tarde para começarmos algo novo? E a minha avó continua a provar-me todos os dias que realmente nunca é tarde para começarmos. A minha avó tem 91 anos, é uma mulher inteligentíssima, uma mulher super inspiradora, e todos os dias eu aprendo muito, muito com ela. Na verdade, eu até acho que eu ganho muito mais em estar com ela do que ela comigo, com a nossa convivência, com a nossa experiência. E lá está, eu não sou uma pessoa de romantizar nada, sou uma pessoa muito crua, e isso naturalmente reflete-se nas minhas histórias, na minha escrita. E eu achei importante trazer esse lado, porque o ser cuidador, o ter que se dedicar a alguém, lá está, há um preço a pagar, a pessoa dedicar-se a tempo inteiro a alguém, cuidar, pais, filhos, avós, tudo isso tem um preço. E muitas vezes é um tema que divide as famílias. Sim. Porque nós temos, e já falámos sobre isso também no clube, há exemplos de famílias numerosas, que são 7 irmãos, e ninguém se chega à frente. Porque nós achamos que temos o direito legítimo de viver a nossa vida, a nossa juventude, e que é tudo prioridade. E quando chega a altura de cuidar, porque é um ciclo que se repete, nós também vamos ter que ser cuidados inevitavelmente um dia por alguém, que é uma pergunta que nós não pensamos muito: como é que eu gostaria de envelhecer? Nós nunca refletimos sobre isso, porque nós achamos que a juventude é eterna. E o meu avô dizia muito isso: juventude é vaidade, nós achamos que vamos viver para sempre. E não pensamos nessa questão, que é uma questão que nós devemos começar a pensar agora, porque ela vai ser real, e se for real é muito bom sinal. Sim, quer dizer, verdade, é verdade. É verdade, sim, sim. Então eu achei que era importante trazer esse debate, essa discussão, essa consciencialização, mas também perceber que é um tema fraturante e que isso vai dividir famílias. E então muitas reflexões que eu tive, conflitos que houve inevitavelmente e há coisas que magoam, claro, não vou dizer que estou 100% resolvida em relação a esse tema, há muitas coisas a nível familiar que aconteceu que eu sinto-me abandonada. E que também confrontei as pessoas e disse, e há pessoas que não falam comigo também, e está tudo bem, mas isso acontece, não vai ser perfeito, e vai haver muitas decepções com as pessoas próximas de nós. O tema do trabalho e de cuidar traz divisão, e o tema das heranças e das partilhas traz divisão. São duas coisas que separam famílias e que se percebe muito o caráter das pessoas também. É verdade. E eu queria, pronto, no caso do livro isso não aconteceu, não havia essa temática, quer dizer, há um cheirinho da parte das partilhas. Havia um bocadinho. Um bocadinho, mas eu quis trazer essa discussão e tirar a romantização total sobre o tema. Sim, sim, sem dúvida. E nisto, e o facto de ter sido cuidadora permitiu-te também, se calhar, fortalecer um bocadinho a relação que tens com a tua avó e que hoje em dia mantens. Qual é que dirias que foi assim, a maior lição que ela te ensinou até hoje? Lá está, provar que é sempre possível recomeçar a qualquer fase, qualquer estágio de vida. Uma pessoa de idade tem o direito de crescer, recomeçar, e não, lá está, porque eu sempre vi a minha avó como a minha cuidadora, ou seja, a minha avó estava ali sempre para mim. Nós vemos muito os avós como aquela equipa de suporte. Sim. Estão lá para nós, é quem mima, quem consola, quem faz a comida preferida no fim de semana.
e perceber que a minha avó não está ali para servir as minhas necessidades. A minha avó continua a ser humano, a ser um ser humano, tem alma, tem espírito, tem vontade, tem desejos, tem capacidade de aprender, de ir para o estrangeiro e adaptar-se a uma cultura, a uma língua nova, ainda com as dificuldades que a idade traz, naturalmente, a mobilidade, tudo, as coisas são diferentes, há limitações, também não vou dizer que não é como quando tinha 50, 60 anos, não é? Eu tenho que ter outros cuidados. Mas a minha avó, lá está, tudo aquilo que eu sou, a pessoa que eu sou, como profissional, eu acho que vem tudo da minha avó. Pequenas coisas que a minha avó me ensinou, não saias de casa sem fazer a cama, não começas a semana sem ter as refeições planeadas, nunca se falta aos compromissos, nunca se chega atrasada, eu cheguei atrasada. Essas pequenas coisas que a minha avó me ensinou, o poupar, nunca se gastar mais do que aquilo que se tem, pensar no futuro, fazer um pezinho de meia, como a minha avó costuma dizer, todas essas coisas são lições que eu trago. Pagar as dívidas todas, não ter dívidas, que é algo que eu levo muito a sério também, porque a minha avó desde pequena me ensinou. Então eu acho que a pessoa que eu sou, o ser humano, escritora, profissional, tudo isso vem dos meus avós, que eu guardo com eles pequenas coisas que eles me dizem. Tocaste um bocadinho no ponto do processo de escrever um livro. Eu gostava que, para mim, que não percebo nada desse mundo e que não sei, se calhar para quem nos está... Mas como é que é o processo? Desde a ideia, à parte da escrita, até o dia em que ele se calhar é publicado e que é lido pelos teus leitores. Como é que contavas assim este círculo todo? Eu acho que essa pergunta se calhar é das coisas mais pessoais, porque já ouvi tantos autores diferentes, tantas opiniões diferentes, varia tanto de pessoa para pessoa, de personalidade, de organização, tudo. Eu, no meu caso, como sou uma pessoa super organizada e muito estruturada, eu planeio tudo como se fosse um projeto de engenharia. Ok. Porque para mim é importante ter, lá está, eu quando tenho uma ideia para um livro, e pode surgir de uma forma, normalmente é muito orgânica, muito intuitiva, uma notícia, uma conversa, algo, uma história ali que eu acho que faz sentido e quero muito escrever sobre esta história, quase como se fosse uma coisa obsessiva, quero contar, quero explorar essa história. E eu, como sou muito organizada, eu gosto de estruturar logo tudo. Eu ouvi uma vez um autor que falou que existem dois, isto é muito generalista, dois tipos de autores, o jardineiro e o arquiteto. Ok. O jardineiro plantava as sementes e deixava florescer e confiava quase no processo de uma maneira mais intuitiva, deixava ir. E o arquiteto gostava de ter tudo organizado, tudo planeado, um projeto. E eu acho que sou mais o arquiteto, porque eu preciso muito de ter esta referência, um ponto de partida. Porque isso traz-me confiança, eu gosto de ter uma visão para saber para onde eu vou. Não quer dizer que depois, à medida que eu vá desenvolvendo a história e a história acaba por falar comigo, ganhar vida de certa maneira, eu posso mudar o caminho todo. Ok. Mas eu preciso ter um ponto de partida. Sim. Então, normalmente, depois antes de começar a escrever mesmo, faço muito brainstorming, vou escrevendo, normalmente escrevo logo, tenho o meu bloco de notas digital e vou escrevendo logo para ter no digital no computador, porque é mais fácil tratar o texto depois. Faço este brainstorming, depois quando eu vejo que tenho material e elementos suficientes, começo a estruturar a história, faço uma timeline, penso nos capítulos, penso onde é que eu quero ir, início, não é que seja super definido ou linear, mas no meio, uma conclusão, um fim, tento estruturar desta maneira e depois vou escrevendo, vou organizando o meu tempo diariamente, marco na agenda ou não, depende de quando estiver ali. Ok. Às vezes também é muito por intuição, às vezes eu estou a lavar a louça ou a tomar banho e tenho uma ideia incrível e quero parar tudo para ir escrever, ou seja, na tua rotina. O teu cérebro está num automatismo, está a fazer uma coisa completamente diferente e tu tens uma ideia e é de aproveitar. Acho que é nesses momentos que eu tenho ideias mais importantes. E eu concordo 100% contigo. Quantas vezes é que eu no banho já toda molhada saí só para gravar uma nota? Tantas vezes que eu faço isso e vou correr. Sim. Por isso é que eu gostava muito de poder ter, espero que a tecnologia chegue lá. Imagina, tens um dispositivo no teu cérebro que escreve automaticamente o teu pensamento e depois tu vais para o computador e é só processar o texto. Estou desejosa que isso aconteça. Eu acho que a nanotecnologia já está a tratar disso. Não sei quando é que será, mas adorava que isso acontecesse, porque é nesses momentos em que tu não estás com esse foco. Sim, sem dúvida. Que eu acho que o processo criativo tens mais liberdade. E então eu acho que lá está. O processo é muito diferente de pessoa para pessoa. E é um processo que tem altos e baixos também, é como tudo na vida. Eu tenho aquela disciplina que eu acho importante quando estou a escrever um livro, escrever todos os dias, ainda que há dias que escrevo muito, outros dias não escrevo nada, mas mesmo os dias em que não escrevo nada de jeito, eu acho que consigo aproveitar alguma coisa. E então eu tenho essa disciplina, mas acho que é importante perceber que às vezes não vai dar, que é importante fazer pausas. Eu lembro-me que quando eu morei para sempre, eu escrevi muito, muito, muito e depois parei 3 meses e depois voltei à carga. E essas pausas são importantes e são bastante produtivas também. Mas há momentos que a pessoa pensa, por onde é que eu vou? O que é que o protagonista quer dizer? Por onde é que a história vai? E há momentos que sentes-te perdido.
E precisas de Certo. parar e perceber, deixar que a história, de ser um pouco jardineiro também, deixar que a história repouse e que te diga qual é a direção. E tu às vezes podes ter que mudar, e mesmo quando estás nas reuniões com os teus editores, podes ter que mudar. Pode acontecer. Depois desse processo, pode ser meses, pode ser anos, depende de autor para autor, a parte de discussão com o editor eu acho muito interessante, porque aí tu vês, tens outra perspectiva de fora. Ok. E a pessoa, tu, quando estás muito dentro da história, lá está, perdes perspectiva naturalmente, porque tu não consegues ver com a perspectiva de fora. Então quem está de fora percebe, não, olha aqui, isto aqui, será que isto vai acrescentar valor? Isto faz sentido? Isto está a dizer algo? É relevante? Será que não faz mais sentido pensar nesta possibilidade? O editor põe-te muito o isso, Ok. que é importante também para tu dares a volta à história, para a história ganhar densidade. E esse processo para mim também é muito importante, ter o feedback de uma equipa, muito, muito importante. O meu primeiro editor dizia que infelizmente os prémios Nobel não eram divididos entre autor e escritor, porque realmente um livro ganha muito, 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 muito com a visão de um editor, muito, muito, muito. Uau. E de um revisor, naturalmente, sempre. Claro, claro. Sem dúvida. Eu até acho que muitas vezes, não sei, na minha ótica, esse processo às vezes até podia ser um bocadinho injusto, porque como nós passamos tanto tempo ali, lá está, como tu dizes, podia ser um pouco ingrato, não sei até, não sei se será a melhor forma de pôr as coisas, mas é interessante ter a perspectiva exatamente oposta, que vai te acrescentar muito mais Uhum. do que o oposto. Sim. O autor tem que ter a lei do desapego. Pois, Não podes levar acho que pensando. não conseguia. Acho que não dava. Tens que estar disposto a cortar sem medo, porque a maioria das Pois. vezes a edição vai ter muito corte. Certo. Porque tu estás no meio do teu processo, tu divagas muito. E às vezes é importante o corte. O autor tem que pensar, cortar sem medo. E há coisas que pensam, mas eu. Não. Tem que ter aqui uma perspectiva mais racional. Não é cortar como se fosse um filho ou um galho de uma árvore. Pois, E quem escreve tem que ter esta lei do desapego, senão eu acho que se tu pensas, não, eu quero mesmo isto, o livro pode perder valor. Porque quem está a editar vê como um livro que está a contar uma história, tem uma mensagem, e tu, estando muito dentro da história, há coisas que podem fazer muito sentido para ti, mas de quem está a ler pode não ser assim tão interessante. certo. Então é importante, se for preciso dizer, olha, tenho aqui 4 capítulos, apaga tudo e escreve de novo, também aceitar, que não é uma derrota, nem é um falhanço, é melhorar, ter Pois. essa perspectiva, porque senão a pessoa vai sofrer muito também Sim, durante o processo de edição. mas sentes uma evolução em ti, desde o primeiro livro em que lançaste, em se calhar até agora, se calhar neste processo de aceitares melhor, ou sentes que sempre foi algo que esteve presente em ti? Olha, para ser sincera, para mim isso foi sempre relativamente fácil, porque eu sempre pus numa posição de que eu não sei nada disto. Ok, acho que isso ajuda sempre. E eu É. sentia-me particularmente insegura porque eu não vim da área de letras. Eu tirei engenharia. Então eu tive muitos anos. A última aula de português que eu tive foi no 12º ano. Sim, E então eu tinha essa insegurança, porque o ofício da escrita pode ser transversal a várias áreas. Mas naturalmente, se quem vem tem um background de literatura, línguas, se calhar tem outras ferramentas e outra bagagem que eu não tenho. E então eu tinha muito essa insegurança. Eu não sei nada disto. Então eu vou confiar numa visão experiente. Claro que tem que fazer sentido para mim. claro. Tem que haver também uma negociação. Há coisas que eu posso não concordar necessariamente, mas chegamos ali a um entendimento. Mas como eu sempre tive essa noção, não, eu não sei nada disto, eu vou confiar a quem tem experiência e quem é profissional. Para mim foi sempre relativamente fácil aceitar bem. Ok. Isso quer dizer, e querer esse tipo de feedback, não, lá está, não ter um feedback para apaziguar o meu ego, mas um feedback para fazer a melhor história que chega aos leitores. E é esse o meu foco. Se tiver que cortar, corto. Se tiver que reescrever, escrevo. Se tiver que começar de novo, faço. Qual é o problema? Não deixe de ser pior ou melhor por isso. Mas é verdade que é muito uma questão de ego, tens razão, tens toda a razão. Dirias então que a Catarina que lançou o primeiro livro para a Catarina de agora, qual é que foi se calhar a maior mudança em todo este processo? O que é que dirias? Mudou alguma coisa ou manteve-se assim constante? Mudou, é assim, também acho que tenho agora uma escrita mais madura, espero eu. A qualidade do meu português também melhorou, também, com todo o processo, com todos os cursos que eu fui fazendo também, que é importante. Acho que porque lá está, o negócio dos livros, o ritmo de negócio, de publicação, edição, é um ritmo tipicamente lento. E no meu caso, como eu venho do negócio da informática, do IT, que há entregas todas as semanas, foi um bocadinho difícil para mim entrar neste ritmo. Sim. E eu tenho muito complexo de controlar, de saber, de planear. E
escrever livros e editar livros não funciona assim. Então, para mim, foi muito eu conseguir ter esta calma e esta confiança e perceber que, não, lá está, há livros que eu já escrevi há muitos anos e só agora é que vão ser publicados. Está Certo. tudo bem. E é preciso ter essa consciência, essa aceitação. Então, eu acho que, como ser humano, eu aprendi a perceber que, ok, é um ritmo, é um estilo completamente diferente do meu dia a dia profissional e aceitar e confiar no processo e não deixar que isso me provoque um nível de frustração elevado. Ok. Mas no início foi difícil, porque eu estou habituada no IT e as coisas são. É um processo ágil, as coisas, mas um livro não é IT, ou seja, não podes trabalhar da É mesma quase o maneira. oposto, não é? Então lá está, por muito que os processos de trabalho possam ser optimizados, eu acho que podem, sinceramente podem, como tudo, mas as coisas não são como. Não é a mesma maneira de trabalhar, nem de produzir, nem de entregar. Então ter essa consciência para não criar essa frustração. Eu acho que eu aprendi a lidar com esse sentimento de fazer as coisas acontecer. Não é Ok. preciso acontecer agora, pode acontecer mais tarde, está tudo bem. Não é um falhanço também. É, sim, aprender um bocadinho a aceitar isso, não é? E como é que. Agora falaste disso, eu fiquei com este bichinho de curiosidade, se Claro, quiseres claro. partilhar, obviamente. Mas em que momento é que tu decidiste, após acabar a tua licenciatura, os teus estudos, eu afinal também me quero dedicar à parte da escrita? Lembras-te em que momento da tua vida é que esta paixão voltou a surgir? Lembro, começou porque eu, quando acabei a faculdade, tive ali um bocadinho uma crise existencial, porque não sabia profissionalmente o que é que eu queria fazer, porque é aquela questão, a faculdade é tão académico e muitas vezes tu não tens a ideia do que é um ofício, ou nunca senti uma vocação específica para a área que escolhi, que é a engenharia química, que na verdade nem trabalho em engenharia química, nem nunca trabalhei. Tive ali um momento de perceber profissionalmente o que é que eu queria, que o meu temperamento e a minha natureza era muito diferente daquilo que eu tinha planeado, porque eu queria ser investigadora Ok. e percebi que não queria depois de ter feito investigação 6 meses. Então tive ali aquele momento que tive a redefinir e pensar profissionalmente aquilo que eu queria fazer. Depois, também nessa altura, tive um grande desgosto amoroso, faz parte da vida, e esse desgosto fez-me voltar à escrita, porque durante a faculdade eu estive muito ocupada com os estudos, com viagens, com descobertas disto e daquilo, então não escrevia muito. E nessa altura eu senti que eu precisava de escrever quase como se a minha vida dependesse disso, e como se a escrita tivesse sido a minha tábua de salvação naqueles momentos. Porque foi muito difícil, é muito duro e ter um desgosto é muito mau, é muito difícil lidar. Então eu voltei a escrever. Depois, quando comecei a trabalhar, viajei muito, fui para muitos lugares diferentes e conheci muitas pessoas, muitas histórias de culturas muito diferentes, testemunhos de vida completamente diferentes. Eu comecei a escrever sobre essas histórias também, dentro das minhas reflexões no contexto do desgosto amoroso. E houve uma altura, eu acho que foi para aí em 2016, 2017, que eu vi os meus diários, que é o meu diário de bordo e de viagem, eu percebi que havia um potencial de voltar a um sonho antigo de contar histórias que eu tinha desde criança, desde adolescente, que na faculdade se dissipou um bocadinho devido à intensidade, porque quer dizer, um curso de engenharia é um curso trabalhoso, Claro. comecei a viver sozinha, houve muitas coisas que tinham o meu foco que me dispersou de outras coisas, mas naquele momento voltou e eu senti que fazia sentido. Depois daí surgiu a pergunta o que é que eu faço com isto? Qual é o meu ponto de partida? Até porque o mercado editorial não era, agora é mais debatido e mais falado, mas naquela altura era uma coisa que parecia uma black box. O que é que acontece aqui? Quem é que entra? Como é que se entra? Então lá está, foi começar aí a desbravar esse caminho e depois quando publiquei o meu livro eu queria muito e sempre disse que a editora que eu queria e tinha intenção, porque isso é uma das perguntas que as editoras fazem, porque as editoras tipicamente não querem patrocinar um livro, querem investir numa carreira de autor. Ok. Portanto, uma das coisas que o saudoso Pedro Sobral, na altura era o diretor de Edições Gerais da Lei, me perguntou, eu disse mesmo, como é que é? Tu queres escrever mais livros? É porque nós não estamos aqui para realizar sonhos a ninguém. Pois. Se tu queres escrever connosco, tens a porta aberta, mas eu quero saber se tens essa intenção. E eu disse que sim, não disse que sim só para não publicar o meu primeiro livro, disse que sim porque queria mesmo muito. E depois, a partir daí, eu percebi, ok, eu posso conciliar isto com o meu trabalho principal, com o meu full-time job, ganha-pão, posso conciliar as duas coisas. E em 2018 tento conciliar sempre fazer as coisas. Sim. E como é que é às vezes, sentes que de algum modo, às vezes tens alguma dificuldade em conciliar estes dois mundos por eles serem tão diferentes, ou até achas que eles se complementam dentro da tua vida de formas diferentes? Eu acho que eles se complementam muito, até porque eu preciso dos dois estímulos, Pois. preciso das duas coisas. Eu preciso de sentir estrutura, Uhum. rotina, estabilidade e algo tangível, mesmo que seja abstrato, mas tangível no sentido da concretização.
e preciso de algo mais criativo, mais que me permita explorar, que me permita ter essa forma de liberdade. Uhum. Então acho que as duas coisas se complementam muito bem. Eu preciso das duas coisas, não conseguia viver, eu não tenho intenção de viver só da escrita também, porque eu gosto muito do outro lado e preciso, mentalmente, preciso ter Uhum. sentir essa estrutura. O que eu tenho dificuldade na minha vida é gerir todos os meus interesses e todos os meus projetos e todas as coisas que tenho que fazer, que um dia só tenho 24 horas e eu tenho muitos interesses e muitas coisas diferentes e às vezes eu tenho dificuldade hoje em dia, especialmente, em manter o meu foco no projeto. Tenho vários, quero Percebo-te. trabalhar em todas, então às vezes eu sinto que essa dificuldade e sinto que me ajuda a ter foco é a leitura, porque é a única atividade que te permite silenciar. Pois é, é verdade. É verdade, sim, senhor. Porque eu acho que agora, eu tive muito tempo sem conseguir focar na leitura. E agora estou a sentir que a leitura me tem trazido serenidade e foco e estabilidade para eu me focar às coisas uma de cada Uma de cada vez. Não vez. querer ficar assoberbada e fazer mil coisas ao mesmo tempo. Lá está, a ideia do multitasking é completamente irrealista e é também uma mentira do capitalismo, não é óbvio, sim. Não fazemos depois nada. Eu tenho muito esta questão porque eu também trabalho não só com a Amar, trabalho na parte da educação também, depois em vários meios, com crianças, com adultos. É todo um mundo muito diferente e com outras marcas também, com a questão do marketing. E às vezes eu dou para mim e penso, bolas, para onde é que eu me vou virar E hoje? agora, onde é que eu vou? O que é que eu faço? E sim, é de facto, para mim, é não só ler, e eu noto que em momentos em que eu estou mais estressada é quando eu não estou a ler e a fazer exercício físico. É sempre a mesma coisa. E a dormir bem. Para mim são 3 pilares. Quando eu volto a ter um dos 3, os 3 ao Tudo bem. mesmo tempo, é mais difícil, mas um dos 3 parece que, ok, uma coisa de cada vez, vamos aqui a este projeto, depois já resolvo aquilo. Porque acho que o nosso dia, não sei se também te identificas com isto, mas lá está, estão sempre aqui problemas, sempre aqui coisas para fazer. Uma pessoa às vezes fica, Nossa Senhora, credo, é meio-dia, parece são 6 da tarde, Jesus. E acaba por ser também um bocadinho difícil, nós às vezes respirarmos um bocadinho a meio do dia e dizer, não, vai dar tudo certo, vamos chegar até ao final do dia e depois também ter lá está esses momentos de descanso que já referimos aqui o quão importantes são. Há outro ponto que tu trouxeste e que eu acho que também é interessante, que nós falámos aqui no Book Club, que é a diferença do mercado hoje em dia. Se calhar podemos comparar quando entraste à atualidade e talvez a influência que se calhar aqui as redes sociais também trouxeram para todo o mercado dos livros. Sim, sem dúvida que o digital mudou completamente o paradigma do livro e do mercado. E também esta geração, e nós falámos também no Book Club, esta nova geração trouxe uma lufada de ar fresco a este mercado que tipicamente era muito bafiento, no sentido que as camadas mais jovens estão a ler mais e a valorizar mais os autores portugueses. Sim. E isso foi um fenómeno trazido por os clubes de leitura, por os booktokers, toda essa geração revitalizou os livros e puseram as pessoas a falar de livros nas redes sociais. Isso é uma coisa sexy, é uma Sim, coisa que as pessoas querem falar. Claro que também temos outro extremo, que há muitas pessoas a falar de livros que não leram, porque têm um acordo com as editoras, mas pronto, isso é outro tema. Mas a verdade é que esse trabalho, trazido por essa geração, foi muito importante e revitalizou o mercado do livro, aumentou as vendas e valorizou muito os autores portugueses. E é um trabalho incrível e nós vemos estatisticamente que, apesar de tudo, as pessoas estão a ler mais. E isso é incrível, claro que há aquele debate, e será que estão a ler literatura ou não, e é bom ou não é, isso é outra conversa, também é um debate que está em cima da mesa, mas a verdade é que todo esse trabalho de dinamização e trazer autores, esse espaço de partilha, tudo isso mudou o mercado do livro, e sequer não interessa, essa mudança não interessa a pessoas mais conservadoras, certo. mas é uma mudança que eu acho muito importante e que no geral eu vejo como uma coisa muito positiva. Há outras coisas que não gosto tanto, porque também falámos, mas eu acho muito, muito bom, sinceramente, sim. E por acaso, quando chegaste, eu estava-te a perguntar como é que correu a experiência este ano na Feira do Livro e acho que a tua resposta também se toca muito aqui com este ponto e gostava que partilhasses aqui como é que foi este teu ano, estes últimos meses aqui com a Feira do Livro e com tudo o que tiveste. A Feira do Livro foi a minha Feira do Livro mais agitada. Muito, lá está, porque a Feira do Livro é aquele momento de encontro, amigos, quer-se ver todos os amigos, os autores amigos também se quer ver, e depois há mil coisas, tudo no mesmo dia. Tens mil ofertas, stands, eventos, e a minha Feira do Livro foi muito intensa, foi incrível, mas foi muito intensa porque tive muitos eventos como autora, pessoalmente, também com o Clube das Minhas Escritoras, também estive a apresentar livros, estive a moderar debates, foi incrível, também nunca tinha feito.
também fiz parte de 2 apresentações de performance poética com um grupo de amigos meus. Tudo isso foi muito, ou seja, foi muita coisa a acontecer, foi a correr de um lado para o outro, dar muitos abraços, comer muitos gelados, comprar muitos livros, falar muito de livros. E foi incrível, acho que aquele mês de junho em Lisboa tudo acontece. É os santos, é a feira, e a feira é incrível, mas lá está, se uma pessoa sente sempre que tens um plano, vou ver esta pessoa, vou ao stand do amigo meu, vou ali, Nunca e nunca acontece. acontece. E depois vais encontrando pessoas a meio do caminho, e depois vês, ok, já é hora, já são 10 da noite, a feira está quase a fechar, Tenho que ir embora. e ainda me falta falar com esta, e com esta, e com esta, e com esta pessoa. Sim, é verdade. Tocaste aí no ponto, também no Clube das Mulheres Escritoras. Como é que é fazer parte para ti de um clube tão emblemático, eu diria, e tão poderoso? Eu acho que é uma palavra que descreve muito o trabalho que vocês fazem. É incrível também por um sentido, lá está, como autor sentes sempre tão solitário e tens tantas dúvidas, tantas questões, coisas simples como fui convidada para um festival, devo ser pago ou não? Quanto é que eu posso cobrar? E haver este espírito de união, de camaradagem, teres ali as tuas autoras, que a maioria delas são grandes amigas, tornaram-se grandes amigas, mas no geral somos todas companheiras de armas, e ter ali aquela partilha, mesmo da frustração, porque tu tens muitos desgostos e desilusões também nesta área, claro que tens, e teres ali pessoas que sentem o mesmo que tu, que passaram também pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas injustiças também. Sim. E nós sentirmos que estamos a desbravar caminho, estamos a trazer a visibilidade e o foco para as autoras portuguesas, estamos a promover a leitura de autoras portuguesas, a valorizar como algo de qualidade e não como literatura de cordel ou uma literatura mamechas ou cor-de-rosa, que tipicamente era essa conotação que tinha as autoras portuguesas, principalmente as mais jovens contemporâneas. Então eu sinto, lá está, que estou a fazer um trabalho que tem um propósito que está muito alinhado comigo e com os meus valores. Conseguir mudar isso, falar sobre o mercado aberto, desmistificar. E então eu acho que nós fazemos um trabalho muito importante e também é incrível porque ganha grandes amigas lá. É tão bom quando nós nos conseguimos não só conectar com o projeto, mas também tirar tanto dele, é tão gratificante, tão bom. Fico mesmo muito feliz. É um projeto que eu adoro acompanhar, portanto fico muito contente também de saber um bocadinho dos detalhes e de ver que é algo que não só nos traz para nós essa mensagem, mas também para quem está lá dentro há essa interajuda e lá está, eu acho que hoje em dia, e aqui com a comunidade que criámos na Amar, foi muito algo que eu sentia que não havia um espaço para mulheres conversarem, para irem ao cinema, para falarem do trabalho ou do namorado ou do que irritou esta semana e ver também que há esse espaço noutras áreas é gratificante e dá-nos aquele colinho, aquele quentinho, eu acho, e fico mesmo contente. E isso só prova, desculpa, tenho que acrescentar isto, que é o espírito de comunidade que nós estávamos a sentir falta. Sem dúvida. Nós estávamos a precisar muito disto, desta partilha, teres um grupo de pessoas que têm um interesse em comum com quem te identifica, e pode ser tudo, literatura, tricô, o que tu quiseres, e haver este espaço em que as pessoas partilham e estão juntas como seres humanos, porque quando foi a pandemia, depois da pandemia tivemos muitos isolados. Sim. E também no digital, o digital é ótimo, porque consegue juntar pessoas e mobilizar e agilizar, e é muito mais simples, mas nós também sentíamos falta desse contacto próximo, teres ali uma comunidade que identifica-se. Lá está, o Clube das Mulheres Escritoras acaba também por ser uma comunidade, o Clube do Livro é uma comunidade. Eu acho que realmente, tendo em conta o mundo em que nós vivemos e as dificuldades que nós sentimos, as notícias no mundo que não são muito animadoras, é estes espaços de comunidade que eu acho que nos vão salvar. É verdade, eu concordo contigo a 100%. Mesmo. E foi de uma necessidade que eu acabadinha de sair do secundário, na altura, naquela fase chata em que parece que tudo é um problema e não sei nada do que é que vou fazer com a minha vida, e eu sentia que não havia nenhum espaço em que eu pudesse fazer montes de coisas e às vezes não fazer nada, e foi muito daí que surgiu a Amar, e com esta vontade minha, e hoje em dia o que eu mais vejo, seja nos eventos que fazemos, nas viagens, nas meninas que recebemos aqui no Amar ao vivo, é mesmo esta falta que existe de pertença a algum lado. As pessoas sentem muita falta disto. O digital, na minha opinião, as gerações mais novas, como a minha, e ainda mais novas que a minha, vem fazer um mal tremendo neste sentido, um isolamento muito grande. Mesmo. E é muito mesmo. Eu que trabalho também com crianças na parte da educação, é algo que me assusta
Deve ser mesmo assustador, sim, ver de perto a influência no digital. Muito, muito, muito mesmo. O facto de como nós às vezes somos cegados um bocadinho pelo mesmo com a correria do dia a dia e como às vezes nós temos mesmo que parar e olhar para o perigo que isto é e olhar também para o lado bom, que nós de facto temos o poder de trazer estas comunidades para a vida e de lhes dar vida e acho que é muito bonito também haver este paralelismo um bocadinho entre os dois mundos. Sem dúvida. Tenho um joguinho para fazermos Uau. agora. Uou! Calhou um big one. Calhou. Ressentimento. Ok. Sim, senti muito. Acho que a ver quando amor é para sempre. Muito da minha experiência pessoal, de muitas desilusões, muita falta e rancor também, assim. Sabes que eu acho que esta caixinha tem poderes. Porque ela parece que vai sempre ao sítio certo. Esta foi certeira, sim. Sim, foi mesmo. Vamos tirar aqui outro. Agora deve ser uma coisa mais, Assim, positiva. mais bonita para ficar bem. Deixa eu ver. Entrega. Olha, Ok. Tudo. Tudo na minha vida. Entrega máxima. Corpo e alma, é tudo. Quem dá muito também sofre muito. Mas também recebe muito. muito. Então eu acho que mantenho. Boa. Mantenho o mesmo nível de entrega a tudo, à minha avó, aos meus projetos, ainda com o risco de me doer mais as decepções. Mas eu acho que para alguém, eu acho que nós nisto temos esta qualidade. Eu gosto muito de olhar para o lado oposto, ou seja, também recebo muito. Gosto muito de me focar nisto, de ok, nós damos, nós vamos atrás, nós fazemos, mas grandes coisas nos esperam e vamos ter tudo também o que nós damos. E é muito bonito também olhar um bocadinho para o contraste das duas emoções que acabaram por sair aqui da Sim, foi nossa muito bem. caixinha. Acabou por sair aqui um misto. Eu acho mesmo que isto tem poderes. Assim, desde o primeiro episódio que ela parece que acerta em cheio com aquilo que Ela nós sabe, falamos. Ela está ali-nos Estava a ouvir. Exatamente, é verdade. Catarina, muito obrigada pelo teu tempo, por ter estado aqui comigo. Significa muito para mim e por haver este espaço de conversa. Obrigada. Obrigada, gostei muito. Obrigada.